Boa tarde a todos. Obrigado por participar de mais um evento de promoção da saúde, da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Ministério Público Federal. Meu nome é Alan Ferreira, eu sou analista de saúde do Ministério Público e gostaria de lembrar que este canal é um canal de promoção de saúde do MPU e que tanto aqui no YouTube, assim como no Portal da Saúde, que eu vou deixar o link aqui para vocês, saúde.mpu.mp.br, vocês podem encontrar muitas informações e orientações sobre prevenção de doenças e promoção de saúde. O diferencial do nosso canal é que, na nossa página, todos os conteúdos publicados são produzidos por profissionais de saúde especialistas na área, diferentemente do que ocorre em muitos casos nesse ambiente virtual. Esse é um cuidado especial que nós temos. O nosso evento de hoje terá 1 hora de duração para esclarecer dúvidas sobre sexualidade, identidade de gênero e os fatores biológicos, psicológicos e sociais que ajudam a explicar o fenômeno de discordância entre o sexo biológico e a identidade de gênero. Nesse evento, os participantes podem e devem fazer perguntas a qualquer momento por meio do nosso chat ao vivo aqui no YouTube. Caso algum participante queira ver novamente esse evento, ele será divulgado nesse canal já na semana que vem. Para encerrar, então, esses avisos iniciais e começar o nosso evento, eu gostaria de pedir que todos os participantes também preencham um formulário de participação que vamos divulgar aqui no nosso chat, para que, com as informações que nós vamos coletar, vocês nos ajudem a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do MPF a realizar mais ações de promoção de saúde, assim como melhorar a nossa assistência. Bem, a nossa roda de conversa de hoje é sobre distrofia de gênero, como eu falei, e vão participar hoje do evento o médico PhD que nós convidamos, o doutor Márcio. Muito bem-vindo, Márcio. O doutor Márcio é médico endocrinologista do ambulatório de transgênero da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é supervisor da residência médica integrada em endocrinologia e metabologia da Escola Superior de Ciências da Saúde, é também professor do curso de medicina do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, e, como eu falei, é PhD em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso evento de hoje fará a moderação dessa sessão a doutora Flávia Franca Mello, que também é médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é integrante da equipe de endocrinopatias na gestação do Hospital Regional de Taguatinga e analista de saúde do MPU. Ela também tem residência médica em clínica médica e endocrinologia e metabologia pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e também é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu desejo um bom evento a todos. Doutora Flávia, doutor Márcio, é com vocês. Certinho. Bem, boa tarde a todos. Vamos começar falando um pouquinho, né, sobre esse fenômeno da disforia de gênero, que, embora pareça ser um assunto muito atual, é um fenômeno conhecido e reconhecido nas diferentes culturas e religiões durante a história da humanidade, já muito antigo, né? As referências mais antigas se encontram no Código de Hammurabi dos babilônios, também na Roma Antiga, na cultura hindu. Então, em diversas culturas, a gente já tem relatos históricos desse fenômeno de disforia de gênero. Então, embora pareça ser um assunto atual, que diga respeito a uma tendência atual da sociedade, já é um fenômeno muito antigo, e por isso a gente deve compreender melhor, saber exatamente o que é a disforia de gênero, com o objetivo de esclarecer, informar, para evitar preconceitos, e para que todos saibam que é um fenômeno que vem aí desde dos primórdios aí da humanidade. Não é nada atual, nada relacionado com cultura ocidental ou com tendências políticas atuais, tá certo? Então, vou deixar agora com a palavra o doutor Márcio Dias. Obrigado, Flávia, pelo convite, obrigado, Alan, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Destaco a importância do tema
e principalmente também a abertura de discutir esse tema com o ambiente não médico, com a sociedade civil, porque é um tema que pertence a todos nós, tá? Então, eu vou fazer uma breve explanação sobre o tema. No final, a gente abre o debate e a gente pode também responder perguntas e debater. A incompatibilidade de gênero, ela é marcada pela persistente disforia entre o gênero biológico, né, e o gênero de identidade da pessoa. Mas eu acho que esse slide ele é importante para caracterizar a complexidade da sexualidade humana, né? Primeiro, tem essa questão de identidade do gênero, se você se identifica como homem ou como mulher, tá? Quem convive com pessoas do transgênero, eu também gostaria de colocar aqui, a gente chama isso aqui de universo queer, onde essa dicotomia, ela não é tão posta assim, ou homem ou homem trans ou mulher trans. A gente também percebe que tem várias nuances também entre um paciente e outro, ou em relação à sua própria identidade de gênero, tá? E a gente poderia colocar nessas nuances o não binário, né, ou então outras características, outras formas de identidade. E a forma como você vai expressar esse gênero, né, forma masculina, feminina, ou nessas interseções. E aí a gente contrapõe essa identidade, muitas vezes com o sexo biológico, que é o seu sexo designado ao nascimento, né, onde você nasce XY, né, do sexo masculino, ou XX do sexo feminino, né, e na caracterização do grupo transgênero, né, existe também a sigla LGBTQI, onde o I designe o intersexual, tá? O intersexual é uma alteração normalmente embrionária na formação do gênero, onde você não tem uma formação completa, ou mesmo uma mulher que tem aumento de androgênio por algumas doenças e pode nascer com uma genitália ambígua, tá? Ou mesmo ter o sexo genético XX, mas nasce com falos completo e atribui como gênero masculino, mas a gente chama de intersexual. E também, finalizando aqui, envolve a questão de orientação sexual, porque não necessariamente a identidade do gênero está relacionado com a orientação sexual heterossexual, tá? Você pode ter um transgênero homossexual também, que aí seria muito mais qual que é o tipo. Encontrei isso na internet. Bem, a epidemiologia do transgênero, ela, na verdade, ela é muito subestimada, tá? Poucos estudos epidemiológicos, e é caracterizado como 4,6 para cada 100 mil, com uma prevalência maior de mulheres trans, né? A gente coloca nos dados da literatura de 2,6 para 4 mulheres trans para um homem trans. Dados no Brasil ainda subestimados também, né? Pouca análise, colocando também próximo da literatura 3,3 para cada 100 mil mulheres trans e 1 para cada 100 mil homens trans. Aqui no DF, eu vou falar um pouco do nosso serviço. No Hospital Dia, a gente tem um ambulatório de transgênero, que a gente atende mais de 500 pacientes e que também existe uma ampla fila, tá, de pacientes aguardando atendimento. O comportamento transgênero na infância não necessariamente vai resultar num adulto transgênero, tá? Então, nessa faixa etária, tem que ter um olhar muito atento, tá? É muito comum na infância você vestir com a roupa do gênero
oposto, com uma brincadeira, mas em muitos pacientes transgêneros, essa manifestação pode dar início logo no início da infância e ficar talvez cada vez mais marcante, né? Então, a gente vê que em alguns estudos relatam 2,7% das crianças reportando incongruência de gênero, que ao longo do desenvolvimento puberal, talvez isso vai se reafirmando ou não, realmente some e era só uma coisa de apresentação da tenra infância. Essa disforia persiste na idade adulta, de 2,2% a 30% sexo masculino e de 12% a 50% no sexo feminino. E eu destacaria que grande parte dos pacientes, quando vai procurar um serviço de atenção à saúde, relatam preconceito, medo de preconceito da abordagem, tá? Então, eu acho que isso que é uma coisa importante da gente ser esclarecido, né, para que todos tenham um bom entendimento. E 25% relatam que já tiveram atendimento negado. Então, isso para um transgênero, quando você procura um atendimento à saúde, promoção à saúde, e esse atendimento é negado pelo profissional de saúde, por mais que o profissional talvez não domine amplamente o manejo do transgênero, a gente não pode negar o atendimento, né? Então, isso também, eu acho que entra mais como um dos fatores aumentando o estigma do transgênero. A gente teve um avanço muito grande aqui no Brasil, tá? Com a resolução 2265 de 2019 do Conselho Federal de Medicina, no qual ela avança em vários pontos do manejo do transgênero. Tá? Aqui eu fiz um compilado dos principais tópicos e eu destacaria a importância de uma equipe multidisciplinar, tá? Em caso de envolver abordagem em crianças, adolescentes, tem um pediatra, mas também uma equipe com psiquiatra, a gente vai conversar bastante da questão de saúde mental, psicologia, endocrinologia, ginecologista, urologista e cirurgião plástico, além das demais áreas de atuação em saúde, como serviço social, fonoaudiologia, tá, que também vão complementar essa avaliação do transgênero. Nessa nova regulação do CFM, ela viabiliza o início do tratamento hormonal a partir dos 16 anos de idade, tá? Isso com o consentimento familiar dos pais, e não antes quando colocava 18 anos. E eu também destacaria que na abordagem do transgênero, na puberdade, na infância, é preciso que o serviço seja regulado pelo CONEP e tenha alguma aprovação por comitê de ética para manejo desses pacientes. Os procedimentos cirúrgicos devem ser indicados após os 18 anos de idade e devem contemplar pelo menos um período mínimo de 1 ano de tratamento pela equipe, né? Uma vez posto que existem algumas alterações induzidas pelo tratamento hormonal e você não deve antecipar esse tratamento cirúrgico. Então, aqui um fluxograma do acompanhamento do paciente transgênero, né? Uma vez posto a suspeita de transexualismo, tá? Esse paciente deve passar por uma avaliação de saúde mental, tá? Seja psicologia ou psiquiatria, para uma reafirmação do diagnóstico, tá? Esse diagnóstico deve sim ser amadurecido por sessões semanais, com psicologia, também psiquiatra. Hoje, já não é mais preciso essa experiência de vida real
pré-tratamento hormonal, onde o paciente já tem que utilizar roupas, ele pode iniciar o tratamento mesmo sem essa experiência de vida real, e esse tratamento é feito pela endocrinologia, tá? Uma vez que esse tratamento evolui, ocorrem as modificações corporais, que a gente vai começar. Num segundo momento, pode também complementar o tratamento com tratamentos cirúrgicos, que a gente também vai conversar. Então, esse slide é um slide muito técnico, né, do DSM-5, no qual o transgênero é caracterizado por uma incongruência marcante entre a identidade de gênero e a de nascimento, tá? Caracterizado por forte desejo de se livrar de suas características, adquirir o sexo oposto, sentimento forte de ser do outro sexo, tratado como do outro sexo, e forte convicção de que o sexo de nascimento não se aplica. E esse sentimento é acompanhado de grande sofrimento psíquico. Mas a gente que está acostumado a manejar pacientes transgêneros, a gente fala que é uma autodenominação, tá? O diagnóstico não é médico ou do profissional de saúde. O diagnóstico é autodenominado como o paciente se caracteriza. E é muito importante você valorizar o discurso, a narrativa dos pacientes, tá? E nesse acompanhamento aqui do CID-10, também caracterizando a questão da disforia de gênero. Então, esse sofrimento psíquico, ele é acompanhado de grande prevalência de transtornos de saúde mental nessa população. Atribui que 70% dos pacientes transgêneros têm algum distúrbio psiquiátrico, com alta prevalência de transtorno dissociativo, depressão 45%, traumas na infância 45% também, e tentativa de suicídio 21%. Então, esse, né, dentre outros fatores, né, é sim um dos mecanismos responsáveis pela baixa expectativa de vida do transgênero, né? Alguns estudos colocam uma expectativa média do transgênero como 35 anos de idade, né, muito abaixo da expectativa média da população brasileira, que é em torno de 73, 74 anos, e eu colocaria como alta prevalência de doença mental, uma baixa fornecimento de serviços de saúde para o tratamento do transgênero, o estigma social, né, onde esses pacientes têm uma baixa inserção no mercado de trabalho, menores salários. Muitos pacientes transgênero acabam trabalhando na rua, né, ou então saem de casa, alta taxa de prostituição e de doenças sexualmente transmissíveis, né, alta prevalência de HIV, dentre outros fatores que a gente pode otimizar, tá? Melhorando a atenção à saúde, o fornecimento do tratamento hormonal, que a gente vai conversar também. E o papel do endocrinologista é confirmar esse diagnóstico de disforia de gênero, avaliar a elegibilidade do paciente para começar o tratamento hormonal, avaliar a presença de comorbidades que talvez direcione algum tipo de tratamento hormonal, acompanhar essa evolução dos caracteres sexuais, né, ao longo do tempo. E para você preencher os critérios, né, junto com essa equipe multidisciplinar, né, você avalia a saúde mental, avalia o quadro inicial do paciente e propõe um tratamento inicial. E os objetivos desse tratamento são 2 objetivos principais que eu colocaria. Né, no tratamento hormonal do transgênero,
você deve ter dois objetivos: bloquear, né, os caracteres sexuais e bloquear o eixo biológico hormonal, e também induzir as características sexuais do sexo de identidade preconizada. Então, vou caracterizar um pouco aqui o homem trans, depois a mulher trans. Então, o tratamento hormonal do homem trans, ele é basicamente com derivados de testosterona, né? A testosterona tem uma grande potência androgênica, e exclusivamente com a testosterona você consegue bloquear o eixo biológico e você consegue fazer essa passagem para os caracteres sexuais masculinos, né? E com esse tratamento, você também, em 3 a 6 meses, você bloqueia os sangramentos menstruais, tá? E promove, né, aumento de pelos, entre outros. E existe algumas formas de testosteronas. O cipionato, que é o deposteron, ou ésteres de testosterona, são testosteronas de ação rápida e aplicações a cada 2 a 3 semanas, ou o 1-decanoato de testosterona, que tem uma formulação mais estável e dura, em média, 12 semanas. Né? Com a queda da patente também reduziu o preço desse tipo de testosterona. Tem a testosterona gel, que é aplicação diária, mas é menos utilizada também pelo custo e a necessidade de aplicação diária. A interrupção do sangramento menstrual é também de grande importância, porque esse sangramento caracteriza e gera grande disforia, tá? Então, a gente consegue isso logo no início do tratamento. Ocorre um aumento do tamanho do clítoris, que em pacientes que desejam realizar a redesignação completa, esse aumento do clítoris é importante para fazer a cirurgia do fálus, né? Bem como desenvolvimento de características do padrão masculino, dorso, distribuição de massa magra, alteração de massa gorda, aumento de pelos, engrossamento de voz. A gente fala que algumas alterações são irreversíveis, como o aumento do clítoris e a mudança do padrão de voz. Esse tratamento, ele deve sim ter segmento médico, tá? Porque envolve algumas alterações, como aumento de oleosidade, acne em pele, pode ter algumas alterações metabólicas, como aumento de resistência insulínica, alteração dos lípides. Nessas testosteronas de ação rápida, você pode ter flutuação nos níveis, tendo um pico suprafisiológico de testosterona e alterar um pouco humor, libido. É muito importante também conversar com os pacientes antes de iniciar o tratamento hormonal sobre a fertilidade, né? Então, pacientes que desejam procriar, idealmente eles devem fazer a retirada dos óvulos, né, antes do tratamento hormonal. Isso é uma coisa que a gente acaba vendo pouco na prática, devido ao baixo acesso dos pacientes a esse tipo de serviço, além também do custo, né, e também, normalmente, os pacientes têm muita pressa para iniciar o tratamento. Esses efeitos ocorrem ao longo do tempo, né, alguns efeitos com ação mais rápida, como oleosidade, cessação da menstruação, e alguns efeitos como mudança corporal, dos pelos com mais médio prazo. A avaliação laboratorial periódica também é importante, então esses pacientes devem ter acesso a exames laboratoriais com dosagem de bioquímica para avaliar o metabolismo e também avaliar o eixo hormonal. Agora eu vou comentar um pouco sobre a mulher trans. Os princípios terapêuticos da mulher trans, o principal é o estrogênio, né, que é o hormônio feminino, que vai induzir a feminização, mas a ação do estrogênio isoladamente não consegue gerar o bloqueio hormonal.
Então, normalmente, na mulher trans, além do estrogênio, a gente associa uma droga antiandrogênica. Aqui são os principais estrogênios no mercado. O estrogênio micronizado, que é o estradiol micronizado, ele é equivalente ao estrogênio produzido pelo ovário. O valerato de estradiol e menos utilizado o estrogênio equino conjugado. Também pode usar a formulação transdérmica, aqui na forma de adesivo, ou também injetável, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente não possui o estrogênio injetável isolado, só em associação com altas doses de progestágeno, que acaba sendo uma alternativa ruim. E a meta é atingir níveis de estrogênio entre 100 e 200, com uma testosterona menor que 50 na mulher trans. Aqui a avaliação periódica laboratorial desses pacientes. Vou colocar algumas contraindicações, ao uso do estrogênio, então pacientes que têm um quadro cardiovascular de isquemia instável, algum tipo de neoplasia estrogênio dependente, você tem que fazer uma avaliação minuciosa, normalmente isso é mais comum em idades mais avançadas, e aí você reavalia o tratamento hormonal do paciente. Os antiandrogênicos vão bloquear a produção e efeito da testosterona, melhorando o resultado do paciente. Os principais são espironolactona, acetato de ciproterona, e em alguns casos você também pode utilizar um bloqueador central, que é a leuprolida. Tá? Alguns progestágenos também podem ser utilizados nesse contexto de bloqueio, e os efeitos também são avaliados ao longo do tempo, alguns efeitos mais rápidos, como redução de ereção, tá? E alguns efeitos sobre redução de pelos faciais demoram mais, e muitas vezes, por exemplo, os pelos faciais também devem ser tratados com tratamento local de laser. Alguns cuidados preventivos, avaliando a massa óssea desses pacientes, isso, alterações hormonais. Quando não é feito um tratamento adequado em dose fisiológica, pode favorecer prevalência de osteoporose, ter boa ingesta de cálcio, esses pacientes devem permanecer fazendo rastreio para câncer de mama, então, assim, mulheres trans que têm aumento de volume mamário também tem que fazer avaliação de neoplasia de mama. O risco de câncer de próstata no homem trans, na mulher trans, é baixo, tá? Porque normalmente você inicia esse tratamento em idade precoce, 18, 20 anos, tem pouco estímulo de testosterona sobre a próstata, talvez é maior naqueles transgêneros que iniciaram o tratamento hormonal em idade mais avançada. Uma compreensão de riscos, então, essa avaliação inicial do paciente é muito importante, da ciência do tratamento, da importância do segmento periódico, da importância da disponibilização do atendimento em saúde, para você explicar a importância do tratamento hormonal adequado. Muitos pacientes começam o tratamento hormonal sem orientação médica, usando hormônios que têm risco muito maior. Por exemplo, uma coisa que a gente vê são mulheres trans começando pílulas de anticoncepcional com doses altas, e isso está associado, sim, porque é o etinil estradiol, a maior risco de trombose. Essa conversa sobre a fertilidade e criopreservação, seja do esperma ou seja de óvulos, também é importante no início, e o perfil de medicação das drogas. Esse paciente, no início do tratamento, ele deve preencher um termo de consentimento livre e esclarecido, que ele tem ciência do tratamento, que isso foi retirado, dirimido todas as suas dúvidas. Falando um pouco dos procedimentos cirúrgicos, tá, os principais procedimentos cirúrgicos são
toracotomia masculinizante, que são a retirada das mamas no homem trans, prótese mamária na mulher trans, neovaginoplastia na mulher trans, também formando uma neovagina, ou neofaloplastia no homem trans, cirurgia de pomo de Adão, harmonização facial corporal, além de outros procedimentos estéticos. Então, aqui um exemplo da cirurgia de redesignação sexual na mulher trans, né, onde você tem o pênis, e esse pênis vai ser reconstruído numa neovagina, em fundo cego, preservando a glande para você tentar preservar a sensibilidade durante o ato sexual. Falando um pouco do ambulatório transgênero aqui do Distrito Federal, foi fundado em 2017, tem uma equipe multidisciplinar muito atuante, também com novas aquisições de uma médica dermatologista, uma fonoaudiologia, alta demanda de pacientes, né? Nossa equipe não consegue dar vazão para todos, né? Tem uma fila de espera grande. E talvez as maiores limitações aqui no DF eu colocaria, e eu acho que isso também são grandes limitações no Brasil, claro que não em todos os estados, uma equipe incompleta, não é fornecido atendimento cirúrgico, né, seja de cirurgia de redesignação com urologista, e também não tem cirurgião plástico fazendo cirurgias de mama ou outros procedimentos. Recursos humanos limitados, né, eu acho que isso tende a crescer com o tempo. O serviço aqui no Distrito Federal ainda ele é centralizado, não tem um serviço de contrarreferência, né, na atenção primária para também acompanhar esses pacientes. Os exames laboratoriais, como eu coloquei, a importância deles no acompanhamento, nem todos estão disponíveis, né, então na importância de acompanhamento desses pacientes. Aqui também a gente ainda não fornece o tratamento farmacológico, então os pacientes têm que comprar, né, algumas dessas drogas são custo alto e são de tratamento continuado, então não é fácil, e a gente ainda também quer evoluir na publicação do nosso protocolo e tentar também fornecer esse tratamento na rede. Tá? Aqui algumas referências que eu utilizei, meu e-mail para contato, tá? E vamos abrir para as perguntas, estou disponível. Excelente palestra, Márcio. Temos aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que as pessoas enviaram. A primeira é: gênero é uma construção social ou uma autodeclaração? Então, a identidade essa pergunta é muito boa, Flávio, eu comentei um pouco sobre isso no início, né? A identidade de gênero, primeiro, não é o profissional de saúde que vai falar qual que é a sua identidade de gênero, o que você é. Isso é uma denominação do indivíduo, né? É uma forma, sim, dele exercer o seu papel na sociedade, tá? Tem, sim, influências culturais, né? Como a gente percebe a mudança da apresentação de sexualidade ao longo dos séculos, né? Mas a denominação, ela é individual. E outra pergunta que fizeram é: crianças devem tomar hormônios por sofrerem disforia? Esse tratamento pode intensificar o sofrimento psíquico delas? Ótima pergunta também. Eu diria, né, que o transgênero na infância e na puberdade é um capítulo à parte, tá? Claro, sim, muito importante, um olhar muito cuidadoso nessa faixa etária, e normalmente, falando um pouco do tratamento hormonal, né, uma vez que eu já coloquei que esses pacientes na infância e na adolescência, muitas vezes possuem alterações passageiras, mas alguns pacientes possuem alterações permanentes, que aumentam ao longo do tempo, aumenta o grau de sofrimento psíquico, tá? E nesse contexto, um tratamento médico hormonal pode ser utilizado, mas
na infância e puberdade, o tratamento médico, ele consiste no bloqueio puberal, tá? Ele não consiste no que a gente chama de hormonioterapia cruzada, que foi isso que eu coloquei na minha exposição, onde você já promove o sexo de destino. Na infância e na adolescência, o que a gente faz é bloquear a puberdade, de forma que a criança ou adolescente não evoluam com as manifestações sexuais puberais, e para que quando ele atinja 16 anos, já tenha esse grau de maturidade, entendimento para começar o bloqueio puberal. E isso sim resulta em menor sofrimento. Quando começado de forma precoce, você inclusive, por exemplo, no homem trans, essa menina não vai ter o desenvolvimento de mamas, né? Então, assim, vai fazer um tratamento mais fácil posteriormente. O homem trans, a mulher trans não vai ter um engrossamento de voz, desenvolvimento de pelos, pomo de Adão, então, assim, também acaba resultando em algumas alterações ao longo do tratamento, quando na idade adulta. Na Secretaria de Saúde, não existe ainda um serviço especializado nessa população pediátrica, existe? Existe, né? A gente tem um serviço chamado Adolescentro, tá? Que não é exclusivo de transgênero, na verdade é um serviço voltado para infância, adolescente, com algumas doenças psiquiátricas, e que também atendem a população da infância e adolescente, promove o bloqueio hormonal. Reside aí também uma crítica, né, que esses bloqueadores hormonais, que são tratamentos injetáveis, de aplicação mensal ou trimestral, que é utilizado também numa patologia chamada puberdade precoce, ele não está regulamentado para fornecimento na secretaria para as crianças e adolescentes transgênero, tá? Então, também envolve uma questão de alto custo, dificuldade de acesso. Certo, assim como todo tratamento, né, Márcio, a gente percebe essa lacuna em relação ao sistema público de saúde, que os pacientes não têm acesso às medicações pela rede pública, né, a maioria delas. Exatamente, Flávio, eu acho que esse é um dos pilares, né, eu coloquei que a baixa expectativa de vida desses pacientes é multifatorial, mas sim, a falta de acesso ao tratamento hormonal adequado, né, o alto custo do tratamento, isso também faz os pacientes automedicarem, usarem drogas não preconizadas, perderem o segmento, e isso sim é um dos fatores que a gente pode avançar na promoção de saúde dessas pessoas, né? Exato. Mais perguntas? Uma última pergunta. Como leigos em extremo sofrimento psíquico e com menos de 21 anos, poderiam compreender todos esses efeitos colaterais dos tratamentos? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Isso é uma pergunta pro paciente, como que ele vai entender aquilo tudo com uma idade jovem? O que eu entendi da pergunta seria isso, né? Que se com menos de 21 anos, estando em grande sofrimento psíquico, se eles estariam, assim, plenos, né, na sua capacidade de compreensão da decisão, do tratamento e dos efeitos, né, adversos do tratamento. Bem, na realidade, a pergunta eu acho que é bem válida, mas, assim, o que a gente observa mesmo na realidade, falando de prática de vida real, é que os pacientes, quando eles iniciam o tratamento, eles vêm de grande sofrimento psíquico, tá? Do estigma social, da identidade, de não aceitação, e com desejo de fazer um tratamento hormonal que
logo, início rápido, e aí a gente fala, ó, isso aqui tem que ser feito com calma, as mudanças são graduais, né? A importância desse tratamento e da avaliação psicológica antes do tratamento hormonal, para que esse profissional de saúde mental passe muito bem todas as etapas do tratamento, do sofrimento psíquico. E eu tenho vários casos de pacientes que tentativas prévias de suicídio, depressão, outros transtornos psíquicos, que uma vez que ele faz esse tratamento hormonal e já tem algum grau de estabilidade, ele promove um bem-estar, supera aquela etapa, e talvez também várias das questões também são ressaltadas pelo médico ou pelo profissional de saúde ao longo do tratamento, tá? Mas alguns pontos são pilares, né, como a fertilidade, as opções de tratamento, mas eu acho que os pacientes acabam tendo um bom entendimento. E até porque a equipe multidisciplinar ajuda muito nesse sentido, né, do psicólogo, psiquiatra, enfermeiros, enfim, acho que toda a equipe em conjunto, o paciente passando adequadamente por todas essas avaliações, eu acredito que sim, que eles sejam capazes de compreender, né, toda a complexidade desse tratamento, né. Uma outra pergunta, colocaram aqui, o assunto é bem polêmico e ainda causa muitas dúvidas aos pais. A pergunta é, como os pais podem ajudar nesse processo para que não seja tão traumático? Ótima pergunta, viu? Eu tenho algumas experiências, né, de manejo do transgênero, tanto no serviço público como no serviço privado, tá? E muitas vezes eu recebo alguns pais com os pacientes e os pais têm muitas dúvidas, né? E eu parto do princípio que uma vez que o pai está lá, junto com o seu filho, na frente do profissional de saúde, eu já acho isso um grande avanço, uma vez que ele está buscando o entendimento da questão, está buscando o que é melhor para o seu filho. Eu acho que, assim, muitas vezes, ainda mais na idade mais jovem, gera grau de sofrimento tanto para o paciente como para os familiares também, mas se isso for negligenciado, o sofrimento vai ser muito maior, tá? Então, se você quiser negar, colocar embaixo do pano, alguns familiares não aceitam, o grau de sofrimento no leito familiar é muito grande. Então, a minha sugestão é procurar algum profissional de saúde ou algum centro especializado no tema, para que esse tema seja debatido e entendido pela família, tá? Eu acho que o que a gente não pode é negligenciar isso e talvez isso comece a provocar um muro, né, entre o paciente e seus familiares, um distanciamento. Certinho. E outra pergunta, o bloqueio da puberdade é reversível? Poderia citar que efeitos colaterais essas crianças vivenciarão com esses bloqueios hormonais? Beleza, ótima pergunta também. Então, o bloqueio puberal feito durante a infância ou puberdade, por que é feito bloqueio puberal e não tratamento cruzado? Sim, pela imaturidade do desenvolvimento de personalidade da pessoa, que isso, né, ocorre numa idade mais avançada, e caso perceba-se que esse paciente não caracteriza com a disforia de gênero, uma vez que você interrompe o tratamento, você reativa o eixo biológico, né, de nascimento, e o paciente tem um desenvolvimento puberal normal. Então, ele é reversível, sim. Tá? Então, por isso que a gente aguarda essa maturidade para iniciar o tratamento puberal. Os efeitos colaterais, né, que foram perguntados aqui, eu colocaria assim, essa pessoa não vai ter o desenvolvimento sexual, então vai passar pelos 12, 13, 14 anos pré-púbere, tá? Diferentemente
das crianças nessa faixa etária, que já começam o desenvolvimento sexual, algumas crianças podem ter efeitos colaterais locais do tratamento, às vezes dor de cabeça, relacionados com a aplicação local. Mas também vai resultar numa facilidade de tratamento posterior, caso seja utilizado de forma adequada. Isso, esclarecendo que é reversível, né? Para quem estava com uma dúvida, interrompendo o tratamento, o eixo se restabiliza, né? Como você mesmo bem explicou. Outra pergunta, o senhor não acha que há uma ocorrência em massa de adolescentes se declarando como transgêneros? Isso não seria um sintoma? Olha, na verdade, o que eu acho é o seguinte, essa questão da identidade de gênero, ela foi algo velado durante muitos anos pelas sociedades, né, onde esses pacientes antes não poderiam apresentar, expor, né, e isso foi uma coisa velada durante muitos anos, e talvez, né, eu acho que tem, sim, uma maturidade cultural, né, de vários países promovendo a aceitação, tá? Aceitação dessa questão da disforia de gênero, e talvez cada vez mais a gente vê isso como um tema mais comum, né, onde a gente acaba percebendo que cada vez mais alguém conhece uma pessoa transgênero e vê, e antes talvez isso era pouco discutido. Não sei se isso seria sintoma social, mas eu acho sim, porque assim, eu não consigo observar como é muito incomum você ser induzido, né, e promover toda essa alteração se você realmente não tiver essa caracterização, tá? Mas antes de começar o tratamento, isso tem que ser muito bem trabalhado pela equipe de saúde mental, esse entendimento, né, vendo que isso vem da pessoa, tá? E a gente não começa um tratamento hormonal de forma precipitada, tá? Então, assim, um olhar atento, cuidadoso, valorizando a narrativa, tá? Eu acho que isso também é muito importante. E mais outra pergunta, devemos nos referir ao outro com o sexo biológico diferente do psíquico, como ele ou ela? Certo, e eu acho que uma das barreiras, né, e talvez para pessoas que não estão acostumadas, né, vocês que trabalham na parte jurídica também, a importância da denominação apropriada, tá? Eu acho que é aceitável cometer algumas falhas, mas não é aceitável persistir com erros, uma vez que eles são claros. Então, eu acho que as pessoas devem ser denominadas da forma que lhes desejam, tá? Então, uma vez que uma pessoa é caracterizada como homem trans, e ela expõe isso, né, eu acho que ela deve ser chamada pelo sexo masculino, pelo nome que ele se denomina como nome social. E uma vez que a pessoa se caracteriza como mulher trans, ela deve também ser caracterizada do sexo feminino com o nome que lhe caracteriza, né? Então, vários pacientes, isso evoluiu muito no Brasil, né, a questão da mudança de nome. Então, isso é uma coisa que facilita muito do ponto de vista legal, você vê o documento, mas mesmo nas pessoas que não têm a mudança de nome legalizada, elas já expressam essa alteração. E aí a gente coloca como nome social e a gente deve chamar elas pelo seu nome social. E uma última pergunta, quanto tempo de disforia ou recorrência dela seria necessária para indicação de um tratamento hormonal? Ótimo. Uma outra coisa também que a gente avalia na prática, né, nós médicos, profissionais de saúde, gostamos de caracterizar quando que começou. Mas, na verdade, essas pessoas transgêneros,
elas não veem uma mudança. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Na verdade, é um processo de entendimento e aceitação, tá? Mas antes de começar o tratamento hormonal, eu colocaria a importância de começar uma avaliação de saúde mental, tá? Né, colocado no protocolo de pelo menos 6 meses, com psicólogo ou psiquiatra, para entendimento, né, e caracterização apropriada, para dirimir dúvidas, né, de todo esse processo que ele vai passar, um entendimento, antes de começar o tratamento hormonal. E surgiu só mais uma pergunta, vamos ver se é a última. Surgiram duas, na verdade, mas vamos lá. Como diferenciar transexual de transgênero? Querem saber se é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então, a gente tem várias nomenclaturas, né? Transgênero, transexual. Na verdade, essa nomenclatura, ela é grande, né? Mas, agora eu acho que eu entendi melhor a pergunta, mas a gente fala assim, a gente sempre coloca assim, transexual masculino, né, trans feminino, tá? Colocando qual que é a caracterização de destino que o paciente se coloca, né? Mas tem também algumas nomenclaturas mais antigas que utilizam o sexo biológico, tá? Que acabam sendo cada vez menos adotadas porque acaba gerando mais confusão, tá? E acabam estimulando o estigma, né? A pessoa tem aquele desconforto com esse sexo do nascimento e você, né, utilizar uma nomenclatura que está sempre remetendo a isso, acaba tendo esse efeito negativo. Exatamente. E só para finalizar, nós temos vários pacientes que fazem esse tratamento, fazem a mudança de nome, né, que tem uma boa inserção social, e aí a gente começa a enxergar, né, o valor e a importância, né, de você ter esse olhar para o paciente e gerar o bem-estar nele e o bem-estar social ao redor, entendeu? Então, esse olhar e permitir esse acesso aos pacientes é muito importante. Certo. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Márcio pela disponibilidade, uma pessoa que tinha a expertise necessária para a gente discutir acerca desse tema, não é só um conhecimento teórico, né, já que ele coordena esse ambulatório no Hospital Dia, tá, Márcio? Então, muito obrigada pela disponibilidade e obrigada a todos que participaram, lembrando que o vídeo estará disponível no canal da saúde aqui do Ministério Público, e quem quiser rever, para tentar esclarecer mais alguns pontos, estará em breve disponível. Obrigada, Márcio, obrigada a todos. Obrigado, Flávio, foi um prazer estar aqui, e parabéns para a equipe do Ministério Público Federal por abrir esse espaço para discutir. Eu acho que isso sim é um grande avanço nessa temática, tá? Vocês estarem debatendo esse tema.